abril de 2011. E assim, vai ser algo maravilhoso. Indique as pessoas, convidem as pessoas para estar junto com a gente. Não podemos no momento estar juntos na nave da igreja, onde você pode dialogar, perguntar, fazer algum questionamento. A gente vai juntos, né? Porque assim, estamos aqui para aprender juntos uns com os outros, né? Somos um só povo, um só corpo, uma só família. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, escreve aí no comentário, no chat. Pronto. Que o Jean passa pra gente e a gente tenta responder. Vamos tentar interagir, porque o nosso tempo é muito curto, né? A gente tem 1 hora para dar essa aula. E assim, é uma aula bastante corrida, mas muito edificante. Creio que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Desde já quero agradecer a presença de cada um que está aí na sua casa, né, que se dispôs neste momento a assistir essa aula. Fique com a gente até o final. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração e aos nossos corações, né? Vamos fazer uma pequena oração e dar início à nossa aula. Soberano e eterno Deus, Pai querido e santo, Pai, graça te damos, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Pai, pelo deitar, pelo levantar, pelo anoitecer e pelo amanhecer, Senhor. Pai, pelas tuas bênçãos derramadas, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, meu Pai. Ó Deus amado e santo, Senhor. Continua com o teu povo, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo na vida deles, meu Pai, os fortalece. Derrama do teu poder para que venham vencer, Pai, nos dias maus, Senhor. Ó Deus amado e santo, Pai. Neste momento, meu Pai, que o teu povo venha sentir, Pai, a tua presença, Senhor, o teu agir, Senhor. Abre, meu Pai, os olhos espirituais, Senhor, e que eles venham ver, Pai, venham contemplar o teu agir no meio deles, Senhor, na família, Senhor, no trabalho, onde quer que eles estejam, eles iam entender, ei, foi Deus, é o Senhor que está fazendo, porque é tu, Pai, quem faz, Senhor. Ó Deus amado e santo, abençoa cada um poderosamente, abençoa, Pai, o pastor Ednardo, o dirigente desta congregação, ó, o pastor Gessé e os seus filhos, Senhor, e todos os homens e pastores, meu Pai, que entregam a sua vida pelo amor do Evangelho, Senhor. Abençoa poderosamente cada ministério, cada congregação, cada ser humano, meu Pai, neste momento, Senhor, porque cremos, meu Pai, que Tu és um Deus grande, poderoso, Senhor, que está, Pai, em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Tu és, Pai, o nosso Deus, Senhor, e se estamos aqui, meu Pai, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, por tudo, abençoa o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Deus. Paz do Senhor, bênção de Deus. Nesse instante, irmãos, eu creio que muitos ainda não têm a revista, né? A revista, ela está sendo muito limitada, irmão, por conta dessa pandemia, né? As gráficas não têm trabalhado, tem faltado revista, né? Mas a revista, ó, que eu já falei na aula passada, se você está com a gente hoje, não assistiu a aula passada, né? Lições bíblicas, né? De 2014, dons espirituais e ministeriais. Esta revista, ó, de 2014, essa daqui, viu, irmãos? Em 2014 a gente assistiu nesse trimestre aqui. Ela foi dada no segundo trimestre de 2014, uma revista muito boa. E essa aula que a gente vai dar hoje é nessa revista. Se você tem ela, use ela. Mas se você não tem, já pega a sua Bíblia. Acompanhe a leitura aí com o irmão Anderson, né? A leitura de hoje em classe vai ser 1 Coríntios 12, do 4 e o 9 ao 11. Então, se assim, já acompanha pela sua Bíblia a leitura para que você venha entender o verdadeiro significado da palavra de Deus desta lição. Dons de poder. Amém? Pai do seu irmão Anderson, bênção de Deus, irmãos. Pode dar início, irmão Anderson, a essa aula maravilhosa. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, imagine se você estivesse aqui. Não fique de qualquer jeito, não. Pegue a sua Bíblia, abra, caderno, faça suas anotações. Um papel mais amassado e a caneta falhada, ele é melhor do que a nossa mente, porque a gente esquece as coisas muito rápido. Então, o que a gente puder estar anotando é bom para a nossa edificação. Então, vamos aqui para a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo 4, aí depois nós vamos lá do 9 ao 11. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vai lá para o 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Vamos aqui para a introdução da nossa lição. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobrejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será que será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso de alguns fazem das dádivas divinas? Nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários na vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Agora vamos entrar no primeiro tópico, né? É o dom da fé. Aí a irmã Beth vai dar início aqui. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Muita alegria que estamos aqui nessa manhã e vamos falar de um assunto tão lindo, né? O dom da fé. Então, a primeira coisa que eu queria ler com vocês é a verdade prática. O Anderson já leu a introdução, mas essa verdade prática, ela nos traz já um primeiro ensinamento. Quando ele fala, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Isso aqui é fato, né? Os dons de poder nos capacita, né, nas situações da ação sobrenatural. Então, a primeira coisa que ele pergunta aqui no primeiro tópico, que no subtópico 1 fala, é o que significa fé. O que significa fé, hein, irmãos, para a gente? O que significa? É muito forte, né? Então, não está vendo, mas a gente sabe que está. É algo muito lindo de se ver. O apóstolo Paulo vai falar, né, que nós não vivemos por fé, por vista, mas por fé. A gente né? vai, exatamente. É o fundamento daquilo que senão. Aqui ele fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus, quem quer agradar a Deus, eu e você que queremos agradar a Deus, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o exercício, nós temos que exercitar a nossa fé. Né? Isso também está em Hebreus 11. Lá em Hebreus 11 ele fala no versículo 6, por isso que é bom a gente... Ele fala aqui no versículo... Cadê que eu escrevi? O versículo 11, o capítulo 11 todo de Hebreus, ele fala justamente sobre isso, né? Por isso que é... Isso, exato. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Isso, então sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que a partir do momento que exerce a nossa fé, nós vamos ser recompensados, vamos ser galardoados, né? Que eles falam. E outro ponto que também eu gostaria de destacar nesse subtópico 1 é que o nosso Deus, ele reage mais que age. Eu achei isso aqui tão interessante. O nosso Deus, ele mais reage do que age. Aí a gente se pergunta, como assim? Né? Porque já vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus fará uso de sua fé, exercitará a sua fé e Deus reagirá, né, a essas atitudes de fé.
A partir do momento que a gente se coloca na posição de eu acredito, eu vou pela fé, aí o Senhor vai e diz assim. Então a gente vê milhares de milagres que Jesus operou através de quê? Através da fé, né? E outro ponto também que eu quero, que a gente até trouxe, a gente até conversou no privado, eu e o Anderson, que foi indicar o excelente livro Heróis da Fé, que está aqui, a gente trouxe. O Anderson tem ele em PDF, né, Anderson? Então, quem quiser ler esse livro, eu falei aqui para os meus irmãos, eu não consegui terminar de ler esse livro, porque ele é muito forte, né? E aqui esse livro, ele fala que ele conta 20 bibliografias que não estão nas Escrituras, mas ao longo da história da igreja, que com certeza trará um enriquecimento e um crescimento espiritual para as nossas vidas, porque fala de 20 pessoas, né, 20 servos de Deus, que aqui também tem mulheres e homens, né, que estão aqui, que sofreram e venceram pela fé, né? Então a gente aconselha vocês a ler esse livro, porque ele é muito forte, ele nos traz um crescimento espiritual gigantesco, né? Então, esse é o terceiro ponto que eu trago. E o resumo desse subtópico, que é muito breve, mas é muito importante, nós temos que destacar, vamos destacar aqui uma coisa que eu não li, mas eu vou ler aqui para vocês, no subtópico 1, que ele fala aqui, ó, o fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu sempre digo isso em aula presencial, que eu não acompanho muito a revista, né Anderson? Mas Deus é lindo. Que é aqui, ó. Essa definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que foi o Anderson nos lembrou, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens, né? Isso é fato. Então, o que é que aprendemos nesse subtópico? Que Deus ele vai reagir através da nossa fé. E a partir do momento que a gente exercita a nossa fé, nós vamos ser recompensados, nós vamos ser galardoados com as maravilhas que o Senhor tem para Jesus, as nossas vidas. Quando ele passava, ele falava, a tua fé te curou, a fé te salvou. Isso, exatamente. Então, é a nossa fé que vai nos curar. Eu creio fielmente nisso. Jesus também, ele fala para Tomé, né? Isso. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram, né? Isso, então, exatamente. Esses somos nós, né? Nós somos não vemos o Senhor, mas nós cremos pela fé, né? Somos bem-aventurados, somos né? Bem-aventurados, bem-aventurados. Muito felizes. Então, já partindo aqui, que eu estou tentando aprender esse tempo, que é 1 hora, né, irmão? Estou tentando conseguir, então já passamos para o subtópico 2, a fé como dom, que é realmente o que nós estamos querendo passar. E o objetivo desta aula, eu até escrevi aqui, o objetivo é definir o que significa o dom da fé, nesse primeiro tópico, certo? O objetivo geral desta aula, aula 4, é examinar os dons de poder, certo? Então, no subtópico 2, a fé como dom. Daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Vamos destacar aqui nesse ponto o que é fé salvífica. Né? O que é fé salvífica?
Fé salvífica é proveniente da proclamação do Evangelho. Essa fé, ela nos leva a Cristo como Salvador. Ela tem uma diferença. Então, o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, porque isso é o que é a humanidade constituída como criatura, né? A princípio, nós sabemos que muitos debatem sobre isso. Eu não sou criatura, né? Não tem isso? Pronto, a humanidade ela é constituída como criatura. Para que ela, dando uma resposta positiva a essa atuação do Espírito Santo, através da graça de Deus, ela se torna filha de Deus. A partir do momento que eu me disponho, a partir do momento que eu levanto minha mão, eu me torno filho de Deus. Então, eu gostaria de ler com os irmãos lá em João 1:12, né? O Evangelho de João 1:12. Eu até escrevi aqui para poder ser mais rápido. Mas os irmãos que estão em casa podem acompanhar na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, essa é a fé salvífica, é a fé para a salvação, né? O dom da fé. O que é o dom da fé? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente. Olha aí que lindo. Para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Ou seja, entra-se no campo do sobrenatural. Ele vai além do natural. Então, Deus ele nos dá essa capacidade. Quando ele fala que, daqui a pouco vamos entrar também nesse, que vocês farão coisas maiores, né? Então, o dom da fé é essa, é a capacidade que o Espírito Santo concede a nós, a cada um de nós que estamos aqui, né? Eis-me aqui que disponível para a obra do Senhor e fazer as coisas a Ele. Então, a gente passa do natural para o sobrenatural. Não é verdade? Então, agora vamos exemplificar o uso do dom da fé. Que vamos tratar agora no subtópico 3. Vamos lá para o subtópico 3, que é exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo... Eu estou indo muito rápido. Dá para entender? Que às vezes a irmã Beth vai-se embora, né? Então vamos lá. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na eminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, calareis. Nossa, lindo. Vou parar aqui só um minuto. Quando ele fala, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Há batalhas, irmão Miro, irmão Anderson, que nós temos que enfrentar, como Deus disse a Josué. Aonde colocar a planta do seu pé. Quer dizer, você tem que ir. Você não pode deixar de ir. Então, descruzar, a gente vai ter que descruzar os braços, avançar, conquistar para a glória de Deus. Não é isso? Mas há batalhas que devemos tirar a nossa mão, tá? A mão. A gente vai ver justamente isso. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, quem sabe, nesse momento, né? Eu recebi essa palavra assim, ó, pá, como uma injeção. Antigamente era a bezetacil, né? Que fazia a gente... Pronto, eu não sei se ainda existe essa injeção, mas eu tomei várias vezes. Então, quem sabe aí em casa, né? Existe uma pessoa que está precisando dessa palavra, que está com o coração aflito, né, sem saber o que fazer, né? Então, receba essa palavra
e se aproprie dela, né? Que o Senhor, ele vai pelejar por nós. Ele vai pelejar por nós. Então aqui, ó, tem coisas que agimos quando colocamos as nossas mãos e o Senhor nos guia e nós alcançamos a vitória. E tem coisas que temos que tirar a mão, deixar Deus colocar a sua mão e o Senhor vai pelejar por nós. Os irmãos querem falar alguma coisa? É lindo isso. Aqui no ponto 2 que a irmã falou, né? Uhum. A fé como um dom. Existem, nós assembleianos, né? Nós cremos em 4 tipos de fé. A fé natural, isso. A fé emocional, a fé salvífica, que a irmã falou, e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que todo ser humano tem, todas as pessoas têm. A fé emocional é aquela fé que naquele momento de aperto, que nem a gente estava conversando aqui antes da aula. Exatamente. Em situações que muitas das vezes as pessoas não congregam, se dizem não crer em Deus, mas no momento da dor, naquele momento em que ela está passando por uma situação difícil, é naquele momento que ela vai clamar por Deus, né? Essa aí é a fé emocional. O que está acontecendo, né, nessa época de pandemia, é uma das fés que está mais se manifestando. É a fé emocional. Por meio Deus, ele pode estar usando essa circunstância para acabar despertando a fé nas pessoas. Exatamente. Aí a fé salvífica, que a irmã bem pontuou, sobre a nossa salvação, e a fé como dom, que é a sobrenatural. É uma fé aquela que é tipo, tô passando por uma situação e ver a porta. Pronto, né? é o que o escritor de Hebreus pontuou muito bem, né? No versículo 1, falando que é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. É o que a gente não vê, mas a gente crê. Então, eu creio que os meus irmãos que estão em casa, os irmãos que aqui estão, eles conhecem pessoas que eles têm essa fé. Que a vida dela tá... que pela ótica humana, né? A gente olhando pelos nossos olhos, a gente vê que tá desacreditada mesmo. Mas ela vai lá e diz, não, eu creio que Deus pode mudar a minha situação, eu creio... A gente vê o exemplo dessa fé, Jó. Jó, ele estava desacreditado, desenganado. Ele poderia muito bem dizer que Deus tinha esquecido dele, Deus tinha abandonado ele. Mas eu creio que meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. E mesmo a mulher dele dizendo, né, que ele deixasse, ele não desistiu. Com certeza. Então, a gente vê vários exemplos bíblicos. Também aqui... Nesse primeiro tópico a gente está falando sobre fé, né? E então é impossível falar sobre fé e não falar de Abraão, né? Abraão é o nosso pai da fé, né? Pai da fé, nós chamamos ele de pai da fé. Ele creu no que não viu. Romanos vai dizer que Abraão, ele foi fortificado, ele não duvidou por incredulidade, mas ele foi crendo e foi fortificado dando glória a Deus. Quando ele recebeu a promessa de que ele seria pai. Imagina aí, o Abraão já era velho, Sara já era velha, e eles já tinham cessado o costume dos homens e das mulheres, né? Os irmãos sabem o que é. E Deus vai e chega para ele e dá essa promessa. Então ali a gente vê que por isso que ele é considerado como se fosse o pai da fé, porque ele não duvidou, ele creu e se cumpriu o que Deus tinha falado para ele. Aí sobre aqui o livro, né, Os Heróis da Fé. As pessoas, essa revista, esse trimestre está falando sobre os dons, né? E algumas pessoas, elas dizem que os dons, eles não são mais para os dias de hoje, né? Que os dons cessaram, que ficaram lá nos apóstolos, ficou na igreja primitiva. Esse livro, ele vai falar de homens de Deus pós a igreja primitiva. Isso. Do século passado, os grandes avivalistas. E eu gosto muito da biografia do George Miller. Ele é considerado como se fosse o apóstolo da fé, as pessoas falam, né? George Miller ele foi um homem incrível. A biografia dele diz que ele leu a Bíblia 200 vezes. 200 vezes, irmão, ele leu a Bíblia. E por mais incrível que pareça, dessas 200 vezes, 100 vezes dessas 200, ele leu a Bíblia de joelhos.
Então, esse livro eu li, eu acho que eu tinha uns 5 meses que eu tinha me convertido. Ele me impactou muito, porque a gente vê que não ficou só nos dias na época de antigamente, na igreja primitiva. Então, o Deus, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo de sempre. Então, só depende de nós buscarmos e que nós vamos alcançar grandes feitos como esses homens, né? Eles alcançaram. George Miller, ele também ele cuidava de órfãos. Ele abriu um orfanato, irmão, sem trabalhar nem nada, somente pela fé. E tinha dias lá no orfanato que não tinham o que eles comerem. Não tinham o que comerem. Aí George Miller, ele era um homem de tanta fé que ele não gostava de pedir nada para ninguém. Sabe quem era que ele ia pedir? Para Deus. Aí teve um dia que estava sem um alimento. Estava sem um alimento lá para os órfãos. E ele tinha, não lembro o número certo de órfãos que tinha na casa, mas era muitos órfãos. E nesse dia estava sem alimento. Aí ele, 2 horas antes do café, ele mandou todo mundo ir lá para a mesa. Deus vai prover o alimento. Aí ele foi lá pro quartinho dele de oração, aí ele orou. Faltando, era 7 horas da manhã que serviam café. Faltando 10 minutos, aí chegou um irmão lá, e depois o irmão contou, não, eu estava lá em casa, Deus tocou no meu coração, e eu trouxe aqui o alimento aqui. E esse homem, ele ficou como se fosse fixo, ele ficou ajudando. Né? Então, esse livro, ele nos traz para a gente acordar e despertar, que não ficou só para os dias da Bíblia. E nós podemos alcançar esses grandes feitos. Jesus disse, né, que aqueles que creem em mim, né, farão obras maiores que as minhas. Então, nós podemos buscar também esse dom da fé. Glória a Deus. É muito forte as histórias que tem nesse livro, Anderson, muito forte mesmo. Mas serve para que a gente venha... Eu costumo dizer que serve para a gente se olhar no espelho. Com certeza. Cada um de nós e vermos realmente o que é que nós estamos fazendo como servos e servas do Senhor, né? Então, para finalizar aqui, no subtópico 3, Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Quando ele fala, Moisés viu pela fé. É assim que tem que ser o nosso caminhar, né? O caminhar do cristão, a nossa trajetória, que vi pela fé. Eu vi pela fé que Deus operou aqui, ali, naquela situação, na situação do... Porque às vezes, quando Deus dá realiza um milagre, possa ser que não seja na minha vida, mas possa ser que seja na sua vida, e eu presenciei isso. O nome de Deus então é glorificado, eu testemunhei, né? O milagre do Senhor na vida do meu irmão. Então eu chego em um lugar e disse assim, mas eu conheço um irmão que Deus operou um milagre, mesmo que não tenha sido... Às vezes a gente quer que Deus opere o milagre em nós, na nossa vida, nos nossos familiares, aos nossos redores, mas nós temos que também ter essa visão de testemunhar, e é quando a palavra diz, né, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja, é a unidade da igreja, né? Quinta-feira o pastor pregou foi quinta que ele pregou sobre união, muito linda a pregação. Então, nós temos que também ter esse sentimento de presenciar o milagre de Deus na vida do nosso irmão e a gente testemunhar e se alegrar como se aquele milagre fosse nosso. Não, Deus me deu um milagre. Por quê? Porque Deus operou um milagre na vida do meu irmão. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de ler em 2 Coríntios 7, que ele diz assim, porque andamos por fé, por vista, que você falou, né? Então, quer falar alguma coisa? O cristianismo, né, ele é baseado em amor e fé. E fé, exatamente. Com certeza. Exatamente. Quando Deus diz assim, ama as coisas e ama o teu próximo como mesmo. Meu Deus, será que eu consigo fazer isso? É muito fácil, Anderson, eu dar aula contigo aqui, porque tu é meu irmão da igreja. Mas será que eu consigo dar aula com um irmão que me machucou ou me deixou triste? Será?
Então, é isso que a gente tem que exercer, esse amor que Cristo... a gente vê as histórias dos milagres de Jesus nesses filmes, né? As pessoas falam. E vocês já notaram que todo ator que opera Jesus, ele entra no espírito de ator e ele realmente faz o papel de Jesus fielmente. Quer dizer, um ator que muitas das vezes nós não sabemos se é cristão ou não, ele faz o papel de Jesus fielmente, porque você consegue ver no rosto dele um amor. Eu assisti um vídeo um filme na Netflix que fala, eu não lembro o nome, eu vou lembrar o nome, vou colocar no grupo, que fala de um soldado que procurava o corpo de Jesus. Eu não lembro agora o nome. Em Defesa de Cristo, eu acho. Eu acho que é, mais ou menos isso. Eu assisti aquele filme 2 vezes porque eu fiquei impactada com aquele Jesus. Quando ele abre a porta, que ele vê Jesus vivo, e antes dele falar, no filme fala assim, que ele começava a interrogar as pessoas, e uma das pessoas disseram assim, se ele lhe encontrar agora, ele vai lhe dar um abraço e lhe chamar de meu irmão ou meu amigo, uma coisa assim. E ele ficou como assim? No dia que ele encontrou, que ele abriu a porta, que ele viu Jesus ressuscitado, ele falou o nome dele, né, do soldado, e diga, entre meu amigo, meu irmão. Então, ele fez a mesma coisa. Então, nós temos que ser realmente, fazer valer esse amor de Cristo, né, com as pessoas, fazer com que o Senhor nos orientou. Então, vamos encerrar esse tópico. Pode falar, Anderson. Posso concluir? Então, o primeiro tópico a gente já vai concluir. Então, a gente vai encerrar esse tópico assim, ó. Tire os olhos desse aparente gigante que tem se colocado diante de você. Coloque a partir de agora os olhos no Deus que pode fazer o gigante cair por terra. Porque quem anda com Deus não anda por vista, não anda vendo as impossibilidades, os obstáculos, as dificuldades, mas anda por fé, acreditando no Deus de milagre e que Ele opera maravilhosamente no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos continuar crendo que o nosso Deus, Ele opera sim e Ele precisa de nós. Ele precisa de cada um de nós. Ah, irmã, mas eu só sou membro, eu só entro na igreja e assisto o culto. Não, nós estamos em tempos difíceis que ele precisa de todos, sem exceção, né? De todos. Glória a Deus. Vamos dar início agora ao segundo tópico, né? Isso. Que é dons de curar. Glória a Deus. Que é muito atual, né? A igreja vem sendo atacada por conta de falta de sabedoria das pessoas lá fora, né? Isso. Só o que a gente vê aí na internet, as pessoas falando, cadê os evangélicos que não vão lá nos hospitais e curam as pessoas que estão com Covid, Exatamente. que está doente e tal. Vamos buscar entender aqui os dons de curar, segundo a palavra de Deus. Posso ler aqui, irmão? Que o primeiro subtópico é o que são os dons de curar. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Aí aqui ele fala, né? Deus é quem cura. Então aí que entra a vontade soberana do Senhor. É a soberania de Deus. É a vontade dele. O irmão Miro, Deus o livre, né? Ele pode estar enfermo. E eu posso, é uma ordenança bíblica, orar por ele, né? Os sinais seguirão os que creem, né? Nós vamos impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados, é uma ordenança bíblica. Então, eu vou orar pelo irmão. Mas, e se Deus não quiser curar ele? Isso. E se Deus é soberano, e se Deus ele estiver usando essa enfermidade para falar de alguma forma com o irmão? Tratamento, né? Um tratamento.
E se Deus estiver usando a enfermidade para falar com os familiares do irmão? Isso, eu Se creio. Deus estiver falando, usando a enfermidade para provar a fé do irmão? Então tem várias possibilidades. Aí que entra a soberania de Deus e a vontade dele. Então as pessoas elas costumam atacar por falta de sabedoria, né? Por que Deus não curou? Deus levou, Deus recolheu esse, Deus fez isso. Então a gente tem que usar de sabedoria nesses momentos, quando alguém vier confrontar e dizer que os dons não são para o dia de hoje. Exatamente. Agora vamos aqui, continuando aqui. Diz, né? Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria, no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Como a gente está falando aqui, pode ser usado como uma ferramenta, tipo, eu orei pelo irmão, o irmão foi curado. Aí uma pessoa que não é crente ainda, não é convertida, ela olhando isso, ela pode ser confrontada e, verdade, Deus opera nos dias de hoje. É isso que eu quis falar aqui. Que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. O que são os dons de curar, né? As doenças, elas vieram à humanidade por conta do pecado. Do pecado em Adão. Uhum. Deus criou o ser humano perfeito. A Bíblia diz, né, mas ele achou artifícios para si e acabou se distanciando de Deus, e por consequência do pecado do ser humano, veio as enfermidades, veio tantas outras coisas. Por consequência do pecado do ser humano. Aqui em João capítulo 5, no versículo 14. Os irmãos abrem aí em casa. João capítulo 5, versículo 14. João 5, 14. Que ele diz, depois que Jesus entrou no templo e disse, eis que já estáis são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Então aqui a gente vê que essa enfermidade que Jesus curou aqui, o paralítico, né, foi por conta de pecado, foi consequência de um pecado dele. Então Jesus diz, você está são e vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Se ele voltasse a cometer, poderia acontecer algo pior com ele. Aí eu anotei aqui também, João também no capítulo 9, verso 3. João 9, verso 3. Aqui a gente já vê que não é por conta de enfermidade nenhuma. Isso. A cura de um cego de nascença. João 9, versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, aqui essa enfermidade, aqui é que entra a soberania de Deus. Isso. Aqui já entra a soberania de Deus. Nessa enfermidade, Jesus diz que nem ele tinha pecado, nem os seus pais. Essa enfermidade ela tinha acontecido naquela pessoa para que o nome do Senhor ele viesse a ser glorificado nessa enfermidade. Isso. As pessoas ao redor olhassem e, nossa, Deus opera no dia de hoje, então... Nessa aula também, a gente aqui é bom destacar que nós não estamos falando do natural. O natural é a medicina, não é isso? Então, e glória a Deus por isso, porque eles são instrumentos de Deus no campo natural. Aqui, o que o irmão Anderson está realmente deixando bem claro é que nós estamos falando do sobrenatural, porque há coisas que só o médico dos médicos pode fazer. É muito bom lembrar, quando ele fala também lá em Êxodo 15, 26. Eu sou o Deus que te
te sara, né? Então, Amém. foi muito bom você falar nisso. Eu até também escrevi essas duas Glória referências, a Deus. porque as doenças, ela existem por conta do pecado mesmo. Então, e tem as consequências, Com né? certeza. Aí aqui, o irmão Fábio falou aqui, e se Deus não quiser fazer mesmo tendo fé suficiente, aí que entra a soberania de Deus. Isso. Se ele não quiser curar e quiser recolher para ele. É. E aí? Quem somos nós? Quem somos nós para dizer algo, né? Aí que entra a soberania de Deus. Não conseguimos nem isso. Com certeza. É o agir de Deus, é o agir de Deus. Né? Tem coisas que vão ser reveladas só lá. Mistério, E mistério. Nós não podemos ser religiosos também. Todos nós estamos sujeitos às enfermidades. Exatamente. Todos nós. Todos. É do Porque pastor ao novo convertido. Exatamente. Então, nós não podemos ser religiosos ao ponto de... Tem pessoas que dizem que ter depressão é falta de Deus. Não é. E isso é uma falta de sabedoria tremenda falar isso de uma pessoa. Porque a gente for olhar dentro da Bíblia, Moisés, os sintomas que Moisés apresentou quando ele pediu a morte são parecidos com depressão. Isso. Elias, Moisés é o representante da lei e Elias o representante dos profetas. Da mesma forma, Elias pediu a morte também. Jonas pediu a morte da mesma forma. Isso mostra, né? Que nós estamos realmente sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Jeremias, grandes homens de Deus, nosso próprio Jesus também, no jardim de Getsemane. Então, todos nós estamos sujeitos às enfermidades. Então, dizer que uma pessoa que tem depressão é falta de Deus é um ensino errado. Senão, todos nós estamos sujeitos a isso. Spurgeon, ele era considerado o príncipe dos pregadores. E ele foi um homem que conviveu com a depressão a sua vida inteira. Então, cabe a nós não julgar ou apontar um irmão que está aqui conosco, que pode estar passando por uma situação difícil. Então, o nosso dever, como na aula passada, né? A gente falou sobre sabedoria. Então, o nosso dever é buscar, biblicamente, dar um conselho para o irmão, dar força a ele. Não, irmão, é assim mesmo. Aí que entra também a soberania de Deus. É a soberania de Deus. Se aprove ele fazer isso, então, amém. Glória a Deus, né? E assim, ó, o que nos levaria, né, a entrar em depressão, né? Falta de fé. Como é? Falta de fé. Nos levaria a entrar em depressão. Uma falta de fé. Eu acho que quando a gente falou sobre exercitar, né? Entendeu? Nós precisamos estar exercitando. Pronto, assim, ó. Muitas pessoas, nessa pandemia que nós vivemos, têm caído em depressão. Ao ver familiares morrendo, ao ver assim... Ao ver a opressão, não pode sair de casa, né? A doença em si. Mas assim, ó. Jesus, ele pode curar. Também a depressão. Pode. Entendeu? Sim. E assim, não que seja uma falta de Deus, porque a partir do momento que você aceita o Senhor como seu e Salvador, você passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Agora, você que está ouvindo essa aula, lhe peço, não se tranque dentro de um quarto, chorando e dizendo que você não é nada. Não faça isso. O Senhor diz, entra no teu quarto e ora ao teu pai. Orar ao teu Deus. No secreto. E ele te revela muitas coisas. Então esse é um momento, irmãos, que até nós, que já temos 5, 6, 7, 10, 20 anos que somos cristãos, que temos a nossa fé em Cristo, mas há um momento que esse espírito opressor, essa opressão, essa depressão vem e quer nos matar. É o momento que a gente chega, né? E diz, Senhor, me mata logo, porque eu não aguento mais. E você não fica se sentindo um lixo, porque Moisés, Elias, entendeu? Jonas... E a gente olha, ó, irmãos, ó, tem uma leitura aqui na Bíblia, 2 Reis 20, muito conhecida dos cristãos. Diz assim, irmãos, ó, naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor,
Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ô, irmão. Olha, Depressão na hora, né, irmão? isso. Muitas pessoas que têm depressão, elas se apropriam disso. Entendeu? Elas dizem assim, Nós entramos numa caverna. eu uma caverninha tenho do depressão. mundinho ali. A palavra, ela é muito forte, ela tem poder. Então, eu costumo dizer que eu não tenho, eu aprendi, eu não tenho, eu estou. Eu não sou, eu estou.